Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jojo Eu sou o professor Pedrinho. e hoje nós vamos ao bloco 2 de questões do Enem, de correção do Enem 2025. Temos questões desafiadoras pela frente. Segue com a gente para mais 10 correções. Solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem nesse bloco a questão que chamou muito a atenção de todo mundo, absolutamente, até da gente, né, Pedrinho, no ano passado, Sim. quando a gente foi fazer o Enem, porque não era um padrão de questão que a gente esperava. Quem acompanha a gente aqui no Questão de Texto sabe que a gente estuda bastante os padrões da prova de linguagens do Enem. E essa questão pegou a gente de surpresa também, mas para você que está aqui, para a gente, isso não vai acontecer novamente no Enem 2026 ou quaisquer outros que venham aí pela frente, porque agora a gente já sabe que isso acontece, né? Que esse tipo de questão tá no banco. Inclusive, esse é um modelo de questão que não foi uma invenção do Enem, é um modelo chamado Testlets, que já é utilizado em vários vestibulares do país. Na minha opinião, a banca mais famosa, assim, né, que utiliza é a VUNESP. Então, ali as provas que a gente tem, Unesp, Unifesp, antigamente eram FAMEM e FAMERP, não sei se seguem as duas. Então, eles te dão um texto e te dão ali várias questões. Podem ser duas, três, quatro, cinco. No caso do Enem foram cinco, mas você tem um texto base para várias questões. Eu particularmente gosto desse tipo de questão, Pedrinho, e você? Eu também, porque eu acho que economiza um pouco a leitura do aluno. Um texto para cada questão acaba sendo muito mais cansativo, a meu ver, e é um dos motivos porque a gente sempre tem essa dificuldade ali dentro da prova de linguagens, né? Porque às vezes a questão é até fácil, mas você já leu tanta coisa à medida que a prova vai passando, que o negócio fica um pouco mais difícil mesmo. Então eu achei legal, claro que assusta. Não vou mentir, quando eu abri a prova, eu fiquei, Jesus, estava doido já para sair para falar com a Jojo. Você viu isso, amiga? Que loucura! Porque foi realmente algo que assustou todo mundo. Mas, no fim das contas, eu acho que foi mais um impacto emocional mesmo, porque as questões em si desse primeiro bloco não estavam tão complexas. E aí é isso que a gente vai mostrar para vocês, que dava para a gente ter um direcionamento a partir de uma leitura mais superficial do texto mesmo, não havia um olhar muito interpretativo como as pessoas costumam dizer, né, sobre a prova do Enem, não, é tudo interpretação. Mentira! Tem, na verdade, muito menos interpretação do que a gente acha dentro da prova do Enem. Sim. E acho que algo interessante também de comentar é que esse padrão apareceu não só no regular, né? No ano passado, em 2025, no Enem a gente teve três aplicações, então a gente teve a regular, que foi a que Pedrinho e eu fizemos. Nós tivemos duas, três semanas depois a aplicação que chamou Enem COP 30, que foi por causa do evento da COP lá no Pará. A gente teve outra. Nessa segunda aplicação, a gente também teve esse modelo de questão, também foi ali no início, logo depois de língua estrangeira. Eu conferi isso. E no Enem PPL a gente não teve, então a gente teve aqueles outros 50 modelos de questão mais tradicionais, né? Então, esse modelo apareceu em duas das três aplicações do ano passado, ou seja, se aparecer de novo para a gente, já não vai ser mais essa grande surpresa. Julieta está muito empolgada para aparecer nessa correção hoje, né? Então vamos nessa. Pedrinho e eu já deixamos Sim. marcadinho aí, né, Pedrinho? Conta pra gente. Exato. Para facilitar, porque assim, são 45 linhas, texto bem extenso, a gente já deixou marcadinho, ó, voltei aqui ao texto para que vocês possam ver, mas à medida que a gente for fazendo a leitura das questões e comentando ali, a gente volta a esse texto nesses trechos que a gente marcou para poder sinalizar para vocês como que a gente chegou a essa resposta, qual parte do texto confirma o gabarito que foi dado lá pelo INEP acerca dessas questões. Lembrando que a nossa referência, para quem perdeu aí o primeiro vídeo, é o caderno azul, tá? Então, e se não assistiu ao primeiro vídeo do módulo de língua estrangeira, volta lá, porque tem muita coisa legal para você aprender esses padrões da prova. Acompanhe toda a correção, porque é bem legal que você entenda todos os processos por trás da nossa metodologia de resolução. Então, vamos começar, Jojo? Vamos lá, eu vou ler aqui. Questão 6. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica A. Ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência. B.
Critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. C. Expressa a obrigatoriedade de concisão nas anotações. D. Questiona a prática da escrita de próprio punho. Ou E. Apresenta a diversidade de usos no cotidiano. Muito bom. Aqui a gente já vê uma coisa que talvez muita gente, quando leu a prova, não tenha se dado conta disso, porque quando a gente fala de gênero bilhete, parece uma coisa tão boba, né? Fala, ué, bilhete é um gênero textual. E aí vem a primeira revisãozinha aqui da resolução rápida dessa questão. Gênero textual é qualquer coisa que tenha um propósito comunicativo. E o bilhete tem. A gente realmente usa um bilhete para fazer uma anotação rápida. Às vezes você manda um bilhete para o seu amiguinho. Quem nunca mandou um bilhetinho na sala de aula, né? Para trocar ali uma informação. Às vezes você anota até na mesa um bilhetinho, coisa horrorosa, e não limpa depois. Eu sei que isso acontece. Eu fazia isso quando eu era jovem, mas eu costumava limpar. Usava borracha assim, aí ficava aquele tanto de, sabe, farelinho de borracha na mesa? Pois é, não sei o que era pior, né? Coitado. Mas enfim, então vamos lá. Aqui não é uma questão que dá para a gente resolver só com o conhecimento do gênero bilhete, porque o enunciado já coloca essa ideia, né? Que a autora traz alguma coisa acerca disso. Então, esses verbos são importantes: ressalta, critica, expressa, questiona, apresenta, porque tudo isso vai levar a gente a ter um determinado raciocínio a respeito do que o texto vai propor. Então, vamos aqui ao texto. Aqui a gente vai ter mais para o finalzinho, né? Quando ela, na verdade, mais para o meio do texto, quando ela coloca aqui: olhando ao redor na minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados e específicos. Aí vem aí, ó, bilhetes. Eles estão principalmente na cozinha, em especial na porta da geladeira, e olha o propósito comunicativo: a fim de manter a comunicação com meus coabitantes, ou seja, as pessoas que vivem ali naquela casa com ela. Sempre muito esquecidos ou relapsos, mas também há bilhetes em post-its na minha mesa do escritório, textinhos em garranchos, por meio dos quais me comunico comigo mesma. Então, todo o processo de gênero textual estabelece esse processo de interlocução. Então, essa interlocução com as pessoas que estão na casa dela, aí ela deixa os bilhetinhos na geladeira, ou às vezes até para que ela se lembre de alguma coisa, para que ela não se desorganize, que é exatamente o que ela critica que os coabitantes dela fazem. Então, aqui não tem muito segredo. Quando a gente faz a leitura desse tópico, né, dessa parte do texto, aí fica mais fácil de a gente ver qual é a percepção que ela tem acerca dos bilhetes. Então, vamos lá. Ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência. Aqui a gente não tem essa ideia da formalidade dentro do bilhete, a gente nem sabe qual é o registro específico que ela utilize. Por serem pessoas da convivência dela, muito provavelmente a gente tem até uma comunicação informal, porque já que é essa comunicação do cotidiano, do dia a dia, não há necessidade de que a gente traga formalidade nessa escrita. Como ela vai trazer um bilhete para ela mesma, ela até coloca com garranchos ali. Então, ela vai escrevendo de uma forma rápida, só para que ela se lembre daquilo de que ela precisa se lembrar. Então, a letra A não cabe aqui para a gente, porque não há essa noção de formalidade. Critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. Extrapolação total. O trechinho que ela fala do bilhete não marca essa questão da aceleração. O resto do texto, a gente até poderia confundir alguma coisa em relação a isso, porque ela faz esse comparativo dessa tecnologia que acaba mudando os processos de escrita e a escrita ali de próprio punho. Mas não é o foco quando se fala do gênero bilhete. Então, aqui também seria uma noção de extrapolação. Expressa a obrigatoriedade de concisão das anotações. Essa aqui, eu acho que poderia ter pegado algumas pessoas, mas, mais uma vez, é uma leitura extrapolada. Realmente, o bilhete é um texto mais curtinho. É isso que quer dizer concisão, caso você não conheça esse conceito. Quando você é conciso, você vai escrever somente aquilo que é necessário. E o bilhete geralmente traz esse tipo de conteúdo. É um conteúdo mais enxuto, um conteúdo mais reduzido realmente, porque é uma informação rápida ali que você precisa passar para alguém ou para você mesmo, como é o caso da nossa autora. Então, também não temos essa obrigatoriedade de concisão expressa no texto. A autora não coloca isso. Ela só mostra os usos que ela tem em relação ao bilhete, apesar de a concisão ser, sim, costumeiramente uma característica do gênero bilhete. Questiona a prática da escrita de próprio punho.
também não temos esse questionamento, ela não coloca nenhum ponto a ser pensado acerca dessa situação, também extrapola. Quando a gente pega o trechinho que ela fala do bilhete, ela realmente só mostra ali que o bilhete ele serve para várias formas de comunicação dentro da vida dela, dentro da rotina dela, o que nos faz chegar à letra E. Apresenta a diversidade de usos no cotidiano. Ele tem várias funções. Eu posso querer me comunicar com as pessoas que estão na minha casa, eu posso querer usar isso para ser uma ferramenta que vai fazer com que eu me lembre das coisas no meu trabalho. Então, aqui a gente vai ter a letra E como resposta, e o trechinho que a gente selecionou, vou voltar aqui para vocês terem essa percepção, é exatamente o que a gente vai estabelecer pensando no gênero bilhete, tá? Então a gente olhou para cá, falou do bilhete, que é o motivo pelo qual ela costuma usar esse gênero textual. Então, aqui gabarito letra E na nossa primeira questão. Perfeito. É isso mesmo. Sem comentários adicionais, você fez 10 de 10. Questão Beleza. de gênero textual é com o Pedrinho mesmo, gente. Eu fico só de figurante. Eu Vamos amo lá. gêneros, pessoal. Ele ama, ele Agora, ama. essa questão 7, eu tenho certeza de que alunos do questão de texto, né, Juju, nem ficaram nervosos com essa questão. Por quê? Sim. É o que a gente sempre defende, pessoal. A gente tem 3 pontos que a gente acha que são fundamentais para que vocês tenham um bom desempenho na prova do Enem. É necessário que a gente entenda, claro, sobre a matriz de referência, é por isso que a gente pauta o nosso estudo na matriz de referência, que é o edital da nossa prova. Só que essa matriz, ela não é ali enfeitada para a gente ler, né? Não é uma fonte bonitinha, não. Ela tá te mostrando o que você precisa saber, e ali ela vai mostrar conteúdo. E gênero textual é conteúdo. Então, se você conhece um dos gêneros mais cobrados dentro da prova, que é o gênero crônica, aqui você mataria essa questão muito rapidamente, sem a necessidade de fazer a leitura do texto. Então, eu vou direto aqui para a questão, e aí a gente já vai estabelecer essa relação. Quer ler a questão para a gente, Jojo? Leio. Inclusive, quero fazer um comentário também, Pedrinho, que eu estava recentemente olhando, fazendo as provas do PPL, a 2025, né? A versão lá, a aplicação da COP 30 e o PPL. E eu acho que você não viu ainda, mas tem uma questão que eu tenho certeza de que quem é aluno do questão de texto, assim, né, quando for fazer, porque eu acredito que nenhum dos nossos alunos tenha feito da COP 30 ou o PPL, mas quando for fazer vai lembrar da gente, porque tem uma questão que é exatamente o que a gente fala. Eu falo muito em sala isso quando eu trabalho figuras de funções da linguagem. É uma crônica, um trecho de uma crônica da Clarice falando sobre o ato de fazer crônica. Tipo, eu não lembro agora se foi no PPL ou se foi na aplicação da COP30. Mas, assim, a questão totalmente o que a gente ensina para os nossos alunos. Então, eu fiquei super orgulhosa. Falei, poxa, custava ter caído no No regular. regular, A né? gente, Pois é. reforçando isso, assim, tá? Crônica. Se eu tivesse que apontar, de verdade, né, Pedrinho? Me corrija se eu estiver errado. Mas se eu tivesse que apontar o principal gênero, assim, eu acho, para a prova do Enem, historicamente, né? É crônicas. Você não pode ir para o Enem 2026 ou qualquer ano aí, É. sem saber o que é crônica. Eu Beleza? acho que não teve um ano em que não tenha havido crônica, assim, mesmo que Sim. não diretamente nas De algum questões de modo, gênero, né? né? Alguma Isso. coisa aparece crônica, às vezes na literatura, às vezes na Sim. estratégia argumentativa, porque sim, apesar de a crônica ter uma base narrativa, ela tem aspectos argumentativos, a gente fala que a crônica é um gênero híbrido, ela mistura essas tipologias textuais. Então, eu acho que sempre teve. Realmente, eu acho que, pelo menos ali desde que a matriz de referência ela apareceu na nossa vida, a gente sempre tem uma questão que envolve a crônica, ou como texto base, ou como conteúdo mesmo. Perfeito. Então, se você está gostando deste vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, as notificações, de curtir, comentar. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal para que a gente produza mais conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Vamos nessa? Exato. Questão 7. O elemento que caracteriza esse texto como uma crônica é enunciado bem simples, né? O que faz esse texto ser uma crônica? Ponto. E aí você vai procurar algo que seja característico de crônica. Letra A. Defesa das opiniões da autora sobre um tema de interesse coletivo.
B. Exposição sobre o uso de tecnologias nas práticas de escrita atuais. C. Abordagem de fatos do contexto pessoal em uma perspectiva reflexiva. D. Utilização de recursos linguísticos para a interlocução direta com o leitor. Ou E. Apresentação de acontecimentos segundo a ordem de sucessão no tempo. Maravilha. Então, como a gente havia comentado, aqui não tem necessidade de que você faça a leitura do texto para que você acerte essa questão, porque, na verdade, o texto todo é que teoricamente responderia a isto aqui. Mas antes quero fazer um comentário sobre esse enunciado, porque apesar de ele ser bem curtinho, quem está ali com as habilidades e com esses conteúdos bem na mente, vê que esta palavra aqui, ó, caracteriza, ela é um presente. Porque aqui ainda não saíram, né, os microdados no momento de gravação deste vídeo, mas muito provavelmente essa questão vem associada à habilidade 1, que fala sobre a gente entender quais foram os recursos utilizados para caracterizar aquele gênero textual. E a gente fala de recursos expressivos, das linguagens que ali aparecem, considerando o que o Enem chama de sistema de comunicação e informação, que é gênero textual. Eles só usam essa nomenclatura mais bonitinha para se referir a esse tópico que é gêneros textuais. Então aqui, a crônica ela é caracterizada pela defesa de opinião da autora, por uma temática de interesse coletivo. Aqui, a gente não tem muito essa característica da crônica. Quando há uma defesa de opinião de um autor, geralmente isso está associado aos artigos de opinião, ou texto de opinião, como a gente pode chamar também. E aí, realmente, é um tema de interesse coletivo, porque os artigos de opinião, eles têm uma base jornalística. Então, essa letra A caminha mais para esse gênero textual do que para a nossa crônica. E aí ele coloca exposição sobre o uso de tecnologias. Exposição, olha essa palavra, olha esse substantivo que apareceu aqui. A crônica, eu falei para vocês agorinha, ela tem base narrativa, ela não se preocupa com essa exposição sobre algo. Isso é algo do texto expositivo. Então, com esse aspecto conteudista, você já ia matando as alternativas. Então, vamos fazer nosso xizinho com a interrogação ao lado, como a Jojo já me ensinou, já ensinou para vocês também. E aí, gente, vem a letra C, que ela é de se emocionar, porque olha só, abordagem de fatos do contexto pessoal, fatos da vida dela, fatos do dia a dia dela, do contexto dela. E aí, eu quero já, se você não sabe, eu vou até escrever aqui, se você não sabe, crônica, a gente sempre precisa pensar nessa expressão, fato do cotidiano, sempre, 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 sempre. Porque a crônica, ela pega um fato do cotidiano e ela estabelece um olhar diferente, um olhar pessoal, um olhar próprio para aquela coisa. Sempre com o intuito de refletir sobre aquele assunto. E aí, olha como termina a nossa letra C. Em uma perspectiva reflexiva. Isso aqui, gente, é a definição de crônica em uma linha. Tá perfeita essa letra C. Já vou até colocar o certinho aqui do lado, porque realmente está muito boa essa alternativa C. Mas vejamos as demais. Ó. Utilização de recursos linguísticos para interlocução direta com o leitor não é porque existe a interlocução que é crônica, porque a gente tem, na verdade, vários outros gêneros em que essa interlocução pode acontecer. As cartas têm interlocução, o próprio bilhete, como a gente já viu, estabelece esse processo de interlocução, já que o grande propósito para ela utilizar esses bilhetes era marcar uma interlocução ou com as pessoas que moravam na casa dela ou com ela mesma no trabalho. Então, não é o fato de haver interlocução que vai marcar a crônica. Até romances, eventualmente, podem ter interlocução, né? Machado de Era, Assis mesmo faz é, muito isso. era isso que eu ia comentar, Pedrinho. Até para quem não sabe aí, né, o que é interlocução, interlocução é essa Sim. conversa. Então, aqui nós estamos, quando eu falei agora, Pedrinho, eu ia até comentar, minha interlocução foi diretamente com o Pedrinho. Quando a gente Perfeito. fala, e aí, gente, entendendo? Olha, se inscrevam no canal e tudo mais, a gente está falando diretamente com vocês, nossos alunos, nossos espectadores aí. E isso é uma característica muito marcante, né, na literatura também, e acho que um dos autores, se não o mais reconhecido por fazer isso com maestria, é este que está aqui atrás, né, não sei se vocês reconhecem meu ídolo maior, Machado de Assis. Então a gente tem ali, o narrador machadiano conversa muito com o leitor, com amiga leitora, porque o público leitor é majoritariamente feminino, caro leitor, prezado leitor, só leitor às vezes,
nessa tentativa de manipulação do leitor, né? O narrador machadiano tem essa característica. Então, isso não é marcadamente da crônica, não é uma característica de crônica. Perfeito. E aí, por fim, a apresentação de acontecimentos segundo a ordem de sucessão do tempo. Isso aqui seria uma narrativa em tempo cronológico. Essa ordem de sucessão do tempo é isso. As coisas acontecem em uma sequência, início, meio e fim. Diferindo-se, portanto, do tempo psicológico, em que as coisas vão mais sendo relatadas a partir da memória, a partir do modo como eu vou me lembrando daquilo. Que também é algo muito comum quando a gente tem narradores personagens, né, Juju? Quando esses narradores, eles contam aquilo que eles querem que a gente saiba, então eles podem manipular a ordem desses fatos, porque, na verdade, esses narradores, muitas vezes, não são confiáveis. Eles falam aquilo dentro daquela ordem até de uma maneira meio que proposital, para te mostrar exatamente o recorte que é interessante para ele, para que ele mostre o lado dele da história. Então, quando eu pego essa letra E, trazendo só esse aspecto da ordem de sucessão no tempo, beleza, isso é uma característica da crônica, se nessa crônica houver ali um tempo cronológico, beleza. Só que, veja, não contempla a porção argumentativa, que também é inerente à crônica, porque, como eu falei há alguns instantes, a crônica ela tem esse caráter híbrido, ela precisa dessa mistura dessas tipologias. Eu preciso contar a historinha, que é a narração, mas a partir dessa historinha contada, eu preciso ainda estabelecer uma reflexão pessoal, mostrar o meu olhar, a minha percepção, a minha opinião sobre aquele evento, sobre aquele fato. Fatos de contexto pessoal, fatos da forma como eu vejo. Por isso que aqui a gente vai ter o gabarito letra C de casa. Bastava que você conhecesse essa definição de crônica para que assim você conseguisse acertar essa questão sem problema algum. Mas é claro, exige que você tenha um conhecimento sobre o gênero textual. Perfeito. Então vamos lá, questão 8. Nesse texto, o que caracteriza a escrita de próprio punho é a letra manuscrita, enquanto a escrita digital é ilustrada pelo ou pela utilização de tecnologias diversificadas, pelo desenvolvimento de novos recursos de escrita, pela possibilidade de interações mediadas por telas, pela diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis, ou pela delimitação dos espaços onde a produção textual ocorre. Questãozinha aqui que, né, a gente precisaria do texto, né, Pedrinho? Exato. E essa é uma questão que, se a gente achasse o trechinho, você tinha quase que a reescrita resumitiva ali daquele trecho. E como a gente falou ao início, a gente já fez essa separação. Então a gente tem aqui, nesse trechinho, olha o que a gente tem. Ainda hoje, são elas que batucam meu teclado de computador ou que tocam suavemente 2 ou 3 telas sensíveis. Por que ela está falando disso? Porque existe uma reflexão anterior em que a autora mostra para gente que ela faz ali a escrita por meio das mãos, porque ela defende desde o início do texto que ela não gosta dessa ideia de escrever com o próprio punho. Apesar de ser o modo mais comum, como as pessoas falam, ela prefere dizer que ela escreve com a própria mão. E aí, quando ela vai falar desse negócio do computador, ainda assim ela usa a mão. Mas aí, olha o que vem aqui que responde a nossa questão. Mas não expressam mais a minha letra, porque ela não está escrevendo com a mãozinha dela ali. No lugar aparecem Times New Roman, Arial, Calibri e mais uma sentença de letras à minha escolha. Eu e Deus e o mundo. Beleza, então aqui a gente vê as várias fontes que o computador permite na hora dessa escrita. Então, apesar de não serem fontes que representam a letra dela, representam a fonte ali dessa digitação, tá? Então, nesse aspecto, a gente consegue perceber que isso vai ter a ver com essa nossa resposta. Então, o que caracteriza essa escrita do meio digital, né? Como isso é ilustrado? Então, vejamos. Utilização de tecnologias diversificadas. Para falar da tecnologia, ela não mostra que ela escreve de jeitos diferentes ou que a escrita digital ela vai, enfim, mudar de acordo com o aparelho que você utiliza. Não, ela faz uma diferença da escrita da própria letra dela e quando ela escreve no computador ou em uma tela, mudando ali apenas a fonte. Então, não pode ser essa nossa letra A de acordo com o trechinho do texto em que se fala disso.
Desenvolvimento de novos recursos de escrita também não é o recorte que mostra a diferença dessas duas, porque eu quero caracterizar a escrita. Então, não é o fato de eu ter desenvolvido uma nova forma de escrever, não. É a forma também pelas mãos, veja que não é uma nova forma de escrever, ela continua escrevendo com as mãos, só que agora a letra dela não é mais a letra dela, é uma letra marcada pela fonte possibilitada por aquele aparelho no qual ela estabelece esse processo de escrita. Possibilidade de interação mediadas por telas, aqui veja, reduz um pouco, né? Porque ela fala tanto do teclado quanto das telas. Então também não vai ser isso, e mais uma vez, não caracteriza a escrita, não é o fato de isso se dar por meio de telas que vai acabar caracterizando. Diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis, lindo de se ver. Ela, inclusive, cita as fontes. Se a gente abre o Word aqui agora, a gente consegue ver todas aquelas fontes que ela menciona e várias outras possíveis, até fonte com bonequinho, com símbolozinho, a gente consegue identificar. E aí, quando ela coloca delimitação dos espaços onde a produção textual ocorre, também não é isso que vai diferenciar, até porque, veja, não há essa delimitação específica. Ela fala, às vezes é no computador, às vezes é em uma, duas, três telas sensíveis, então ela não estabelece como foco de caracterização essa delimitação a partir desse recurso, né? A partir do espaço onde essa produção textual acontece. O que ela fala realmente é que existe uma diferenciação clara da letra dela, quando ela escreve com a própria mão, e a letra dela que se torna, na verdade, uma fonte tipográfica quando ela passa essa escrita para o meio digital. Então, aqui a gente vai ter como gabarito a letra D de dado. Perfeito. Bem tranquilo, né? Quando você vai ao texto, com uma leitura estratégica do texto, marcando ali as partes importantes. Por isso que a gente gosta de ir à questão, aos itens, ao enunciado antes, né? Porque quando a gente vai ao texto, a gente já sabe o que a gente está procurando, ainda mais num texto desse tamanho. Exato. Então, Então vamos vamos para a lá. 9. Estamos quase chegando ao fim desse grande bloco, né, de questões. Vamos Sim. lá. Vamos nessa. Então, a autora conclui que as novas tecnologias de escrita evoluem para facilitar a vida cotidiana, alcançam diferentes realidades sociais, coexistem com outras já estabelecidas, promovem maior agilidade na comunicação ou surgem nos contextos em que são necessárias. Essa é uma questão interessante, também é uma questão em que necessariamente você precisa do texto, a gente fez a marcação já para você, Pedrinho vai mostrar. Mas é uma questão interessante porque você não consegue eliminar nada, né? Se você pensar em novas tecnologias de escrita, no que isso significa, todos os itens são possíveis. Então, necessariamente, você precisa achar a opinião dela no texto sobre as novas tecnologias de escrita, né, Pedrinho? Isso, e um outro ponto é que, veja, eles colocam no enunciado, a autora conclui. Então, não necessariamente vai estar escrito do jeitinho como está na alternativa, porque é uma inferência a que ela chega, é uma conclusão a que ela chega, e isso é um detalhe importante, já que vai aparecer ali no finalzinho do texto, já que ela conclui, você também pode ter essa ideia. Tá, são as considerações finais dessa autora depois de tudo que ela mostrou pra gente, é uma conclusão a que ela vai chegar. Então, aqui é exatamente onde isso aparece, ó. Aqui no último parágrafo. As formas de escrever mudam, as necessidades também, e o resultado, olha a palavra-chave disso aqui, é um elenco complexo, em que nada dispensa nada. Ou seja, o que é um elenco? Vamos pensar numa novela. Você tem vários atores ali dentro daquele elenco para que eles possam representar aquela novela. E aqui ela fala que é um elenco complexo, ou seja, várias ferramentas e nada é dispensável, porque ora eu vou usar uma coisa, ora eu vou usar outra coisa, e aí segue, ó. A depender da tarefa ou da importância das coisas e das suas funções, claro. Ou seja, cada contexto vai exigir alguma dessas ferramentas. E aí a gente tem a escrita e suas tecnologias incríveis vão se reposicionando, mudando de status, numa ciranda interessante e importante que pode ser vista à luz de certa diversidade, que encontra suas oportunidades e seus efeitos aqui e ali. Ou seja, não existe uma exclusão de uma determinada ferramenta. Na verdade, a gente tem essas ferramentas surgindo o tempo todo e existe uma associação, existe um grande sistema que vai unir todas elas, já que não se dispensa nada. Isso está escrito aqui no texto.
Então, essa é a conclusão a que ela chega. Todas essas ferramentas são de fato importantes. Então, voltemos agora às nossas alternativas para que a gente consiga matar a nossa resposta. Então, olha aí. Evoluem para facilitar a vida cotidiana? Não necessariamente, porque se a gente não vai dispensar as coisas que já existiam, não vai haver essa facilitação só porque eu tenho agora algo mais avançado, porque nada se dispensa, está escrito lá no texto. Alcançam diferentes realidades sociais. Isso aqui não é nem mencionado, né, quando ela estabelece essa reflexão acerca do processo de mudança dessas tecnologias de escrita. Agora, coexistem com outras já estabelecidas. Olha como essa é interessante. Porque se elas são um elenco complexo em que nada se dispensa, uma surge, a outra fica, e elas viram esse grande sistema, elas vão ter esse processo de coexistência, elas existem juntas, isso é coexistir. Existir no mesmo espaço, existir em conjunto. Então, aqui a letra C me chama a atenção positivamente diante daquele finalzinho do texto. Promove maior agilidade na comunicação, também não é algo que ela proponha, pensando nessa finalização do texto, surgem nos contextos em que são necessárias. Essa poderia deixar a gente com dúvida, mas ela surge no contexto em que é necessária, mas veja, nada se dispensa. Então, por mais que isso seja verdade, porque no texto a gente até fala aqui, né? A importância das coisas e das suas funções, a depender da tarefa. Então, claro, elas surgem nos contextos em que elas são necessárias. No entanto, elas não dispensam aquelas que já existiam. Por isso, a gente vai ter como gabarito aqui a letra C. Mais uma questãozinha bem de texto mesmo, bem olhando ali para as informações previstas no texto. Então já é algo que a gente sabe que a gente tem de praticar, né, para edições vindouras do Enem. Mas Sim, essa atenção a um texto mais longo, saber o que a gente está procurando com base em uma leitura prévia das questões, do enunciado, dos itens. Então, isso aí já serve para a gente praticar, como a gente está fazendo agora, né, Pedrinho? perfeito. Então Vamos vamos para lá, 10? questão 10, vamos finalizar esse bloco aí, para a gente fazer as nossas outras cinco, né? Essa resolução, ela é dividida em cinco blocos, esse é o segundo, são cinco blocos de 10 questões cada, lembrando que a gente tem 50 questões, porque na verdade a gente tem 10 de língua estrangeira, né? Pensando em 5 de inglês, 5 Perfeito. de espanhol. Então, se você quer continuar acompanhando essa resolução, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos lá, questão 10. O recurso linguístico usado para marcar a síntese da opinião da autora sobre a temática desenvolvida foi. Aqui eu tenho certeza que o Pedrinho adorou essa questão no Enem, porque esse negócio de síntese da opinião da autora é a cara dele. Vamos lá, letra A. Emprego da primeira pessoa em estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Letra B. Utilização de locução adverbial em na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia. Letra C. Uso de pronome possessivo em minha letra hoje tem uma espécie de alternância. Letra D. Adoção de termo autorreflexivo no escritório costumo ser mais suave comigo mesma. E a letra E, substituição da expressão do punho ao pixel pela expressão o punho e o pixel. Aqui é interessante essa questão, ela não é uma questão fácil, eu queria fazer um comentário que é assim. A gente sempre ensina para os nossos alunos que uma forma de ganhar tempo na resolução de linguagens do Enem é quando você tem itens que são inteiramente, né, de forma integral compostos ali por citações diretas, ou seja, por trechos que estão entre aspas. Você vai ter uma questão mais fácil, porque você não vai precisar buscar essa informação no texto, né? A citação direta só, ela te permite analisar só aquilo que está sendo colocado nos itens. Não é o caso aqui, por quê? Porque a gente não tem, né, Pedrinho, só essa parte da citação direta. A gente tem que analisar uma outra parte também. Mas a questão foi legal com você, porque ela sabe que você vai ter que sair catando feijão, como diria João Cabral de Melo Neto, nessa questão, buscando ali as informações em 45 linhas. Então, o que que eles fizeram? Nesse caso aqui, eles te deram o número da linha em que estão previstas as expressões que ele quer que você analise, né, Pedrinho?
E essa coisa do número da linha, né, Juju, foi algo inédito dentro da prova do Enem, porque até em Total. outras questões tem uma questão, a gente vai fazer nos blocos futuros, bem gramatical, que pedia um processo de retomada ali dos elementos dentro do texto, e eles também fizeram essa sinalização de linha. Então, o Enem trouxe algumas mudanças. E outra coisa que eu quero comentar antes de a gente ir para a resolução em si, vocês perceberam que à medida que a Juju ia lendo, primeiro a questão mostra para a gente aquilo que a gente precisa analisar, para depois a gente observar aquilo que é ilustrado, né? Então, emprego da primeira pessoa em estranhei muito, tá, tá, tá. A gente define isso como as partes do item, né, Jojo? Então, tem uma parte A dentro desse item e que a gente consegue ver se a parte B dele, que é exatamente o que ilustraria essa ocorrência, esse recurso linguístico, se isso é, enfim, confirmado. Então, por exemplo, na letra A, emprego da primeira pessoa em estranhei muito. Aqui realmente temos a primeira pessoa devido a essa terminação. Ele coloca escutei também, né? Enfim. Utilização da locução adverbial. Aqui a gente tem o na verdade como locução adverbial. Mas veja, gramática, hein? Nomenclatura gramatical. Então, se você não sabe o que é uma locução adverbial, isso poderia ter te deixado um pouco confuso. O advérbio expressa uma circunstância. E as circunstâncias são diversas, realmente, né? Uso no pronome possessivo. Então, ela coloca aqui esse minha. Maravilha. Termo autorreflexivo, comigo mesma. E aí as expressões, a substituição já fica mais tranquilo. Mas vamos ao texto. Para que a gente não tenha de passar linha por linha para ver se essa síntese acontece, uma coisa que eu acho legal é que quem pegou o caderno azul talvez tenha tido um pouco mais de facilidade, porque a gente sabe que as provas alteram a ordem, né, das questões, mas veja que no caderno azul essa veio como a última, e que é uma ideia que vem realmente como a síntese do texto todo, que a gente já meio que pegou Sim. à medida que foi lendo esse texto para as outras questões. Então, isso também é um olhar estratégico, tá, pessoal? Isso vem aqui no finalzinho, ó. Do punho ao pixel, temos aqui nessas últimas linhas realmente do texto, não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho e o pixel. Por quê? Olha o que a gente conversou, inclusive, nessa questão anterior, né, que fala que essas tecnologias coexistem, e na 8 também, quando ela fala do próprio punho e como que a gente caracteriza a escrita dentro de um cenário digital. Então, primeiro, não é que eu vou do punho ao pixel, não é que eu vou daquilo que era manual para o contexto tecnológico. A autora defende o tempo todo, a grande opinião dela dentro desse texto é que essas tecnologias coexistem. E aí, gente, uma dica para a sua vida fazendo as questões da prova do Enem. Tecnologia não é só o computador que a gente usa, o celular que a gente usa, o tablet que a gente usa, não é isso. Tá? A tecnologia, ela tem um recorte temporal. Então, uma revista já foi tecnologia, ok? Uma enciclopédia já foi tecnologia em um determinado momento, uma tecnologia da informação e da comunicação. A A fofoca na linha, Idade Média, né? a fofoca na A Idade que já Média, caiu no Enem. exato, o cavalinho passando ali de lugar em lugar, isso já Isso. foi a tecnologia da informação. Tem uma questão bem legal de competência 1 também, que fala da Roma Antiga, que eles usavam tipo umas tábuas assim, que iam passando pelas pessoas Uhum. importantes do governo, e aí eles Sim, escreviam, ou seja, falando que as redes sociais já existiam na Roma Antiga, mas sem a instantaneidade que tem hoje. Então, sim. essa é a grande ideia. Tecnologia não se restringe a esse processo puramente digitalizado, como a gente vê hoje. Então, aqui, o fato de ela usar a primeira pessoa, usar o eu, marca essa opinião dela que houve essa transição? Não, né? E essa transição que acaba também marcando uma coexistência, porque surgem novas coisas, a gente acaba alterando ali alguns processos de comunicação, mas nada dispensa nada. A gente leu isso agorinha. Usar o na verdade. Gente, o na verdade não marca uma síntese de opinião. Na verdade, ele marca uma correção de uma coisa que acabou de ser dita. Então, esse é o sentido dessa expressão adverbial. Só usar o minha. Isso seria a mesma coisa da letra A. Porque primeira pessoa e o pronome possessivo de primeira pessoa, se uma não funcionou, a outra também não vai. Então, aqui a gente também já tiraria a letra C. A adoção de um termo autorreflexivo não é isso que sintetiza a opinião dela. O que ela quer dizer é que houve uma passagem do tempo, mas que não substituiu essa tecnologia. Na verdade, elas passam a coexistir, então a letra D também não cabe, sobrando, portanto, a letra E. Substituição da expressão do punho ao pixel, porque esse do ao marca uma ideia. Eu parto de uma origem, chegando a uma outra origem e deixei isso para trás.
quando ela, na verdade, quer trazer uma noção de adição. Olha os conectivos aparecendo aí. O punho e o pixel. São as coisas associadas, combinadas, naquele elenco complexo que a gente viu, em que nada dispensa nada. Gabarito, letra E. Bem legal isso aqui pra gente agora. É isso, então terminamos esse primeiro bloco aí do segundo bloco, que foram essas 5 questões desse novo modelo de questão do Enem. Acredito que muita gente vai assistir a esse vídeo buscando essa resolução, buscando os nossos comentários sobre ela, mas nós temos aí mais 5 questões pela frente, que, bom, algumas são bem tranquilas, mas a gente tem algumas das desafiadoras da prova do Enem ano passado pela frente. Dito isso, vamos à questão 11, que foi a nossa questão de literatura, provavelmente uma questão que vem aí, né? Como uma questão de habilidade 15, contexto histórico, social e político do texto literário, que é uma questão em que geralmente se cobra a historiografia da literatura e como vem acontecendo nos últimos anos, a gente sempre tem uma questão de romantismo. E o Enem, curiosamente, prefere a prosa romântica à poesia romântica. Então, vamos à nossa questão de inocência. Vamos nessa. Questão 11. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos presentes na. Então, o enunciado já está te dizendo que a gente tem o pai de uma jovem, essa jovem se chama Inocência, e que ele reproduz. Então, tem características românticas, tem ideais românticos, e aí a questão está te perguntando qual é. Vamos lá. Letra A, valorização do ambiente rural na formação moral da mulher. Jojo, isso é uma característica romântica? É. Por quê? Porque Inocência, se você for lá na fonte, você vai ver Visconde de Toné, né? Não tá com o nome Visconde aí, mas ele ficou conhecido como Visconde de Toné. E esse foi o grande romance dele, que ele publicou ali em 1872. Se passa em Sertão do Paranaíba, salvo engano, é esse o nome, uma região no Mato Grosso do Sul. Então ele faz parte da nossa prosa romântica regionalista. É aquela prosa que foge do Rio de Janeiro e vai abordar outros lugares nos enredos, né? Então, sim, a gente tem um ambiente rural aí, na prosa regionalista, que tem tudo a ver com como a mulher se forma moralmente. Por isso que a mulher na prosa romântica regionalista, ela tende a ser mais inocente do que a mulher da cidade, né? Você vai ter ali na cidade, você tem uma senhora, uma Aurélia Camargo de José de Alencar, que é quase uma mulher realista, e no campo você vai ter Inocência, que tem até esse nome, né, meu povo? Pelo amor de Deus, quem se chama Inocência? Então, aqui já é um grande indício de que isso está de acordo com os ideais românticos, o que não significa que seja a nossa resposta correta. Vamos seguir. Letra B, figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino. Também uma característica romântica, né? Porque o homem, o romantismo, ele reproduz aquela sociedade patriarcal burguesa do século XIX no Brasil, em que o centro é o homem e a mulher fica ali como se fosse um bibelô, como se fosse um vasinho de porcelana. Então isso também está correto. O que já nos mostra que essa questão não vai ser tão tranquila. Por quê? Porque eu vejo que tem ideal romântico em mais de um item, então não vai bastar eu saber as características do romantismo, eu vou ter que fazer uma boa leitura desse texto. Vamos lá, letra C, equivalência de origem social para a harmonia do casal. Não só, mas em sua maioria, as relações no romantismo eram feitas por pessoas da mesma classe social, né? Sejam burgueses no ambiente rural, no ambiente urbano, sejam ali latifundiários no ambiente rural. Então, mais um item de acordo com o romantismo. Letra D. Importância do dote como condição para o casamento. Aqui um óbvio, né? Não só no romantismo, mas na vida ali, para o casamento tinha que ter o dote. Aura de mistério sobre a identidade da jovem. Confesso que esse item, quando eu fiz a prova do Enem, eu até olhei para ele e falei, difícil, porque eu vi que era prosa, eu vi que era Visconde de Toné, prosa regionalista, essa aura de mistério sobre a mulher,
ela é mais característica da poesia, principalmente a poesia da segunda geração do romantismo, ou seja, do ultrarromantismo. Então, esse aqui, a gente já pode botar aí, Pedrinho, um xizinho, uma interrogação. Provavelmente isso não estaria correto, em sendo esse texto aí um exemplo de prosa do romantismo, não poesia, beleza? Então vamos nessa. Até porque no próprio enunciado a gente já sabe que não tem mistério, né, gente? O nome da menina é Inocência, o pai dela tá falando sobre ela. Então, isso aqui também é o próprio enunciado, poderia te ajudar. Vamos lá. Então a gente vai ler o texto. Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal e é rapariga que pela feição parece moça de cidade. Muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa deveras. Coitada, foi criada sem mãe e aqui nestes fundões. O que ele está dizendo aqui? Olha, você não parece pobre, né, doutor? Minha filha Inocência fez 18, já tá querendo vender a filha, né, gente? É isso que ele tá fazendo aqui. Esse é o Pereira, é o pai da Inocência no livro. Ele fala, olha, ela parece menina de cidade. Então você já elimina a letra A, tá? Por quê? Ele diz, ó, parece moça de cidade, muito arisca. Arisca é meio brutinha, assim, ela é meio... Ela não é aquele pilar de aquela moça frágil, super mega delicada, não. Olha, parece até que ela foi criada na cidade, tá, moço? É como se ele estivesse falando, já tô te falando a verdade, mas ela é muito boa e muito bonita, hein? Não quer comprar, não? Então é isso que ele tá fazendo. Então a gente elimina a letra A, porque ele fala, ó, foi criada sem mãe, é por isso que ela tem uns probleminhas ainda mais criada nesse fim de mundo, que é quando ele fala nesses fundões. Então ele não faz esse aqui. Muita gente marcou esse, eu acho que esse era o melhor distrator aí, mas a gente atira com o primeiro parágrafo, porque ele não fala do ambiente rural, ela fala inclusive que ela parece uma moça da cidade, apesar de ter sido criada no ambiente rural. Ele até faz uma crítica, diz que ela é arisca, tá? Então vamos lá, já tiramos aí duas, né? A e E. Sigamos. Ora, muito que bem, continuou Pereira, caindo aos poucos na habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Ah, é casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está apalavrada. Por aqui costuma lá botar no costeio do gado para São Paulo um homem de mão cheia, que talvez o senhor conheça, o Manecão Doca. Então o Cirino fala, já tá casada? Ele fala, não, a coisa tá apalavrada, tá prometida. Então ela não tá casada, tá só prometida. Não, respondeu Cirino abanando a cabeça. Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só. Fura estes sertões todos e vem tangendo o ponto de gado que metem pasmo. Opa, tá comprando mais gado. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso, tá juntando dinheiro. O que é possível, porque não é gastador nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada, olha, mesmo neste lugar onde estava nesse ainda agorinha, falei-lhe em casamento. Isto é, dei-lhe uns toques, porque os pais devem tomar isso para bem de suas famílias, não acha? Devem tomar isso a si. Pronto, aqui você mata a questão. Ele fala, ele passou por aqui, o cara tá ganhando dinheiro, eu dei um toque nele, minha filha tá aí, porque é o pai. É o pai que tem que tomar para si essa responsabilidade. Aqui você mata a questão, que é a letra B, né, a resposta. Por quê? E aí o Cirino, só para fechar, ele fala, boa dúvida, aprovou o Cirino, dou-lhe toda a razão, era do seu dever. A gente tem 3 homens que, de uma forma ou de outra, discutem o casamento de uma jovem que não está presente na cena. O Pereira, que é o pai, fala para o Cirino, minha filha, hein? E ele fala, mas eu já falei para o outro dela também. Então ele está ali tentando negociar com esses homens a filha dele, o casamento da filha dele. E quem não aparece é a filha dele. Em nenhum momento ela vai ter a voz sobre com quem ela vai casar. Inclusive, se você conhecesse essa obra, isso te ajudaria bastante, porque esse é o grande sofrimento da vida da Inocência. Ela vai se apaixonar pelo Cirino e ela vai ser obrigada a se casar com o Manecão Doca, né? O que, obviamente, em se tratando de uma obra romântica, tem um final que não é feliz nesse caso e tem morte, né? O pai vai matar o Cirino, esse Pereira aí vai matar o Cirino com quem ele está conversando nesse momento. E eu já digo logo, não é spoiler se o livro é do século XIX, tá, meu povo? Isso é obrigação de vocês. E
A inocência vai morrer de tristeza, claro, né? Uma causa mortis tradicional no século XIX. Então, a resposta é a letra B. Aqui a gente não tem na letra C, né? Equivalência de origem social para a harmonia do casal. Não se fala em harmonia, totalmente extrapolação. Em nenhum momento se fala em harmonia do casal. Um casal que nem existe. A coisa tá só apalavrada, né? Prometida. E a letra D, importância do dote como condição para o casamento. Não se fala em dote, cuidado, aqui é extrapolação também. Ele fala, olha, ele é muito rico, ele ganhou muito dinheiro, ele tá ganhando dinheiro, ele tá ganhando dinheiro, ele tá comprando mais gado. Mas em nenhum momento ele falou, olha, você vai ter que pagar o dote. Isso é um conhecimento que a gente traz de fora, cuidado com esse texto aqui. O que é dito é, quem quer casar com a minha filha que não está presente na cena? Por isso ela é só decorativa no protagonismo masculino. 3 homens discutindo o casamento de uma mulher que em nenhum momento tem voz sobre isso. Portanto, a resposta certa, letra B de bola. Né, Pedro? Perfeito. Vamos para 12? Vamos nessa. Vou ler e aí, vamos lá. Questão 12, uma questão Beleza. mais tranquila do que as que a gente fez até agora, vamos nessa. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf evidencia a adesão de diferentes países a programas inclusivos. B. Preocupação política em atender a demandas paralímpicas. C. Importância de uma política pública esportiva voltada para a inclusão. D. Eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos. Ou E. Escassez de investimento em práticas corporais de aventura na natureza. Então, aqui a gente vai ter uma questão de competência 3, a ideia da linguagem corporal. As questões de competência 3, por mais que as habilidades sejam bem definidinhas, às vezes a gente tem uma certa surpresa, principalmente em habilidade 9 e 11, em relação ao modo como o INEP acaba elencando essas questões, mas o grande ponto que a gente sempre defende aqui é que são padrões temáticos. Então, a gente precisa se preocupar com essa ideia do esporte, dos eventos esportivos. Então, aqui o que a gente vai ter? O Ministério do Esporte no Brasil lançou o programa Maré Inclusiva. Então, já se fala aqui do programa que a gente precisa entender de acordo com o que o enunciado propôs. Em 2024, o ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Esse programa visa ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência que desejam praticar surf. Então, ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência que desejam praticar o surf. O parasurf é a prática do surf adaptada para permitir que pessoas com deficiência pratiquem o esporte em todas as suas categorias, modalidades e manifestações. Para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte, é uma iniciativa que busca transformar vidas e promover a inclusão por meio do parasurf, criando um legado de igualdade e respeito. Bem tranquilinho mesmo o texto, nada de muito sofisticado, é a gente pegar um trechinho do texto e aplicar a resposta adequada. Então, olha lá, adesão de diferentes países a programas inclusivos. Extrapola, né? A gente não fala desses diferentes países, não se fala de vários programas, a gente está falando de um programa específico, Maré Inclusiva, para que as pessoas dos Jogos Paralímpicos de 2024 pudessem participar dessa modalidade, o parasurf. Preocupação política em atender demandas paralímpicas também extrapola, porque aqui, na verdade, nós estamos falando de um processo de inclusão, não se mostram essas demandas todas paralímpicas, então nós não vamos ter essa ideia aqui. Importância de uma política pública esportiva para a inclusão. Perfeito. A integração por meio do esporte, então aqui a política pública, que foi o programa Maré Inclusiva, viabiliza esse processo, então aqui tudo lindo, tudo maravilhoso. Ok? E aí, a gente vai agora ter a letra D, eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos também não se aplica tanto, não é o ponto central. E aí a gente vai ter a letra E, escassez de investimento em práticas corporais de aventura na natureza. Também extrapola bastante, não se fala dessas práticas de aventura na natureza, então aqui a gente vai ter a letra C realmente como resposta. Ok? Certinho? Então vamos lá, questão 13, uma questão bem boa, uma questão aí de competência 8, variação linguística, provavelmente uma questão que vem como
Habilidade 27, que é o uso da norma padrão, né? Porque o enunciado nos diz, o emprego da norma padrão é justificado nesse texto. Aqui eu quero fazer um comentário, a gente fala muito disso com os nossos alunos, né? Que o Enem, muita gente fala errado, assim, no sentido sobre o Enem, de tipo, o Enem defende que a gente não estude gramática, que a gente não saiba a norma padrão. Isso não é verdade. Ele só vai buscar que você tenha uma adequação de contexto. Então, tem um tipo de linguagem, que é a coloquial, que é mais adequada para quando você está falando com seus amigos, numa situação informal, quando você vai comprar um negócio, um pão, uma coisa assim. E existem situações em que você vai precisar de uma formalidade maior, ok? O Enem defende isso, inclusive essa questão é um exemplo disso. Então ele está falando, olha, tá certo o uso da norma padrão nesse texto. Por quê? Pela especialização de seu público-alvo, pela relevância cultural de seu conteúdo, pelos contextos pedagógicos em que circula, pela importância para os grupos étnico-raciais ou pelas características do gênero a que pertence. Como que eu fiz essa questão no Enem 2025? Eu fui à fonte, eu vi lá, Brasil, lei número 10.639 de 2003 e está no site aí do governo, né, do Planalto. Veja, é uma lei. É uma lei. Se é uma lei, é óbvio que eu tenho que escrever na norma padrão, né? Não tenho o que dizer. Eu não posso escrever como eu faço um rap, eu não posso escrever como eu falo com meu amigo ali na porta da padaria. E lei é gênero textual. Então, qual é a resposta aqui, né? Não tem para onde fugir, pelas características do gênero, é como se você botasse ao lado do gênero textual a que pertence. É uma lei, é um texto que é um normativo da nossa lei, do nosso regramento jurídico. Então, a gente precisa que seja na norma padrão. E aí, quando você vai aos artigos, ali tem só um artigo, artigo 26A, né? Na verdade, você tem que ganhar tempo aqui. Foi o que eu fiz. Por quê? Porque tá na norma padrão, porque a lei, não importa o que falar essa lei. Pode ser uma lei sobre essa questão aqui, que é torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Beleza, podia ser uma lei sobre não ser mais obrigatório fazer autoescola. Enfim, podia ser uma lei sobre, enfim, inclusão das mulheres no legislativo. Enfim, podia ser sobre qualquer coisa. Então, não é pela temática, ou seja, a gente já tira ali alguns itens. Vamos lá, letra A, pela especialização de seu público-alvo. Lei. Não tem de estar na norma padrão porque o público-alvo é especializado, porque lei tem de ser de acesso a toda a população brasileira. A grande questão aqui é só que ela está, por ser uma lei, ela é mais formal, portanto, uso obrigatório da norma padrão. Letra B, relevância cultural do seu conteúdo. Veja, se fosse pela relevância cultural, os festivais, as cavalhadas aqui em Goiás, os festivais ali dos bois no norte, o frevo, as músicas de frevo, o samba enredo do Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo tinha que ser na norma padrão, porque tem relevância cultural. Então, relevância cultural não diz respeito ao uso de norma padrão, beleza? Letra C, contextos pedagógicos em que circula. A lei não circula só em contextos pedagógicos. Aqui ele tentou te confundir, porque ele fala que é uma lei sobre a obrigatoriedade ensino, do né? ensino de história e cultura afro-brasileira. Exato, mas não é porque ela circula em escolas que ela está na norma padrão. A lei, na verdade, deveria circular para toda a população brasileira. E o D, novamente, ele tenta te pegar. Você está vendo que aqui, lendo o texto, você acaba se confundindo mais em relação à resposta, né? Que ele fala, a importância para os grupos étnico-raciais. Veja se faz sentido. Algo tem de ser na norma padrão porque o tema é importante para os grupos étnico-raciais ou quaisquer grupos que sejam. Não faz sentido. Ela está na norma padrão porque ela é uma lei. Uma lei é um texto de base formal. Não é a primeira vez que o Enem cobra isso. Acredito que a última questão disso que eu tenha visto tenha sido aquela do Pelino, Pedrinho, Sim. em que ele fala de petição, que também é um texto de cunho jurídico. Então, no âmbito jurídico, meu povo, deve haver o uso da norma padrão. Veja, eu não estou falando daquelas pataquadas de juridiquês que advogado
inventa, não. Eu estou falando de norma padrão, o uso formal da língua portuguesa. É lei, tem de ser usado desse jeito. Né, Pedrinho? Exato. E esse negócio da especialização do público-alvo, eu não me lembro qual foi a edição, mas teve uma prova do Enem que trouxe exatamente isso. Lembra que falava que não era porque que na verdade por ser uma lei, a gente tinha de deixar isso o mais democrático possível, que foi o que você falou. Então a gente não podia escrever para o público que fosse especializado, senão a gente faria a lei se tornar uma coisa só de quem é do âmbito do direito, quando na verdade a lei deve ser para todos. Então essa também foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, gente, quando se fala, mais uma vez, né, de características de um gênero, a linguagem e principalmente o registro que a gente utiliza dentro daquele texto, isso vai ser um dos elementos caracterizadores que a gente também eventualmente observa lá na habilidade 1. Claro que aqui claramente vai ser uma questão de habilidade 27, porque ele quer saber o motivo pelo qual foi empregada a norma padrão, mas esse é um ponto que te ajuda também, saber que a linguagem ela pode ser analisada quanto ao registro, se é um registro padrão, se é um registro culto, se é um registro coloquial, então isso também deve ser levado em consideração para a gente revisar aqui nesse nosso processo de resolução. Perfeito. Então vamos lá, questão 14, uma questão polêmica no passado. Muita gente errou essa questão, né? Confesso que, apesar de não ter errado, eu fiquei bem assim. Não foi uma questão que parece bem tranquila, mas não é, não. Eu acho que ela vem com parâmetro B, os dados não saíram, mas acho que ela vem com parâmetro B elevado aí. Vamos Também nessa. acho, e acho que assim, não é o que a gente espera desse tipo de questão. Aqui a gente tem possivelmente uma questão de habilidade 21, né? Pensando em recurso verbal, não verbal, como determinado objetivo, essa associação desses elementos, que geralmente são as questões mais tranquilas da prova, né, Juju? Sim. Elas e as de habilidade 2, que falam de problemas sociais ligados a gêneros textuais, costumam vir como os parâmetros B mais baixos ali. Mas essa aqui realmente chamou a atenção de muita gente. Vamos a ela. Nesse cartaz publicitário, os recursos verbais, ou seja, as palavras, e não verbais, aqui os recursos de imagem, constroem um argumento que tem um determinado objetivo. Qual é a finalidade disso? Então vamos lá. Divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil, valorizar a realização de eventos literários no país, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo, evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira. Ok, realmente, sem a gente acessar o anúncio publicitário, não dá para a gente matar de cara essa questão, mas existe aqui um comportamento desejado para essas pessoas, mas vamos entender aí. Você entra Fernando e sai Pessoa. Pedrinho, o que isso quer dizer? Ninguém entendeu muito bem, não, mas assim, você sai transformado. Você entra de É, um jeito, é. Fernando, e sai de outro jeito, você sai Pessoa. Então você entrou Fernando, nome genérico ali. Aí você entra e sai pessoa. Acho que tem até um tom de humanização, digamos assim, brincando com o significado da palavra pessoa, mas isso é extrapolação da minha cabeça. Na hora o que eu pensei foi isso. Entrei de um jeito, saí de outro. Em um evento literário, porque ele coloca: todo mundo sai melhor do que entrou. Errei a Essa caneta é a aqui, usei chave, meu né, raio Pedrinho? laser. Essa é a chave. Essa é a Então ele chave da questão. coloca: todo mundo sai melhor do que entrou. Então a gente já pode partir da ideia de que quando você entra Fernando e sai Pessoa, você sai melhor, porque o próprio anúncio já colocou. Então existe uma transformação positiva diante de frequentar aí esse evento, né? A Bienal, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Então esse era o ponto. Se eu entro de um jeito e saio melhor do que eu entrei, houve uma consequência, houve um efeito, houve um impacto na minha vida a partir do contato que eu tive com esse evento. Então, é só divulgar a obra do Fernando Pessoa no Brasil? Aqui, na verdade, é uma redução importante, né? Porque o foco do texto, o foco do anúncio, nem é o Fernando Pessoa. Por mais que a gente É, consiga associá-lo à literatura, o foco não é falar sobre a obra dele, sobre a importância dele. Não. Você entra Fernando e sai Pessoa, ou seja, todo mundo que entra
até o Fernando Pessoa, que, enfim, poderia entrar, saiu o Fernando Pessoa, saiu esse grande expoente da literatura. Mas ele não é o foco, ele não é o objetivo desse evento. Você quer comentar algo, Juju? O Fernando Pessoa tá na cabeça desse moço, né? Isso aqui, aham. A Ele tá imagenzinha em dele aqui. cima. É, Porque muita gente falou assim: eu não sabia se esse cara não é do Fernando Pessoa. Não, ele não é o Fernando Pessoa. Ele é um cara genérico, né? Ele é um homem branco de barba com óculos. Ponto. O talvez o Fernando Fernando. Pessoa talvez o Fernando. Mas o Fernando Pessoa tá na cabecinha ali dele, né? Como a questão pede para a gente Sim. trabalhar com o verbal e o não verbal, acho que isso seria interessante também. Mais uma vez, né, meu povo? Esse negócio de não cai conteúdo, não cai conteúdo na prova de linguagens. Eu, todo ano que Deus dá, me beneficio de saber conteúdo de literatura nessa prova do Enem. Exatamente. Exatamente. Então, gente, tem de estudar do jeito certo, não tem jeito. Ó, valorizar a realização de eventos literários no país. Algumas pessoas pensaram nisso, mas o foco não é que os eventos sejam realizados, o foco é que as pessoas participem da Bienal. Porque essa transformação não vai acontecer em qualquer evento literário. Não, é na Bienal, 26ª Bienal do livro, tá? Você entra nessa Bienal e sai melhor. Todo mundo que vai, sai melhor de lá. Então, a gente também não pode ter a letra B. Ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Perfeito. Se é um evento de livros, você entra nesse evento. E aí, veja, mais uma vez o que a Jojo comentou do não verbal. Quando esse rapaz faz a leitura, olha o tanto de coisa que fica na cabeça dele, o tanto de coisa que ele passa a conhecer, olha como o corpo dele se altera, né? Assim, a camiseta dele, mas marcando esse contato que ele vai ter a partir desse processo da leitura. E também vai acontecer pensando nesse cenário de transformação. Então, aqui, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Ótimo. Essa é a nossa alternativa correta. Agora vamos lá, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo. Muita gente marcou essa alternativa. Mas, gente, turismo cultural aqui foi uma grande extrapolação. São Paulo não tem só a Bienal, queridos. Na verdade, São Paulo tem muita coisa para a gente fazer. Eu, inclusive, adoro a cidade de São Paulo. E o grande foco aqui não é fazer com que as pessoas, enfim, vão a São Paulo para serem turistas. Eles querem que as pessoas participem da Bienal e não de qualquer evento cultural em prol do turismo de São Paulo. O foco aqui é a Bienal, ok? Então aqui extrapola bastante a nossa informação. Evidenciar a influência de pessoa na literatura brasileira, eu costumo dizer que existem alguns itens que eles aparecem ali só para a gente ter os 5 itens, porque essa aqui nem tem essa relação de pessoa com a literatura brasileira, né? Dentro do que o nosso cartaz publicitário fala. Então aqui também não pode ser, de modo que a letra C realmente vai ser o nosso gabarito. Certo? Perfeito. Então vamos à nossa última questão desse bloco, questão de número 15, uma questão de arte que deixou muita gente confusa ano passado, né, no Enem 2025. Estamos nos encaminhando para o final do nosso segundo bloco. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos, bloco 3, bloco 4 e bloco 5. Vamos lá. Ao dar protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paulo evidencia que a ou as a arte pode promover formas de afirmação de identidade social, esse é um item bem bom, porque essa é uma das funções da arte. Letra B, as comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato, item meio estranho, mas necessariamente vou ter de ir ao texto. Letra C, as personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira. Eu posso não ter ido aos textos ainda, mas eu bato o olho ali e eu vejo, bom, tem pessoas negras, o Brasil é um país de maioria negra, né? Então, talvez, quem sabe, vamos ver. Letra D, pintura funciona como instrumento de ascensão social, parece um pouquinho de extrapolação, né? Se eu for pensar no âmbito de todos os artistas brasileiros. Letra E, imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Eu não gosto muito da palavra tradicionais nesse item, mas vamos que vamos, eu vou ter de ir aos textos. O retrato, como gênero da pintura ocidental, ficou vinculado às elites, tornando invisíveis as populações que não faziam parte do círculo dominante. Num país de tradição escravocrata e colonizado por europeus como o Brasil,
pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pinturas, e menos ainda identificadas com seus nomes nos retratos. Daí a importância para a história da arte, para a história brasileira, dos retratos de Dalton Paula. Dalton Paula, pessoal, é um artista plástico contemporâneo. Ele é brasileiro. Na verdade, ele é brasiliense, assim como o Pedrinho e eu, mas ele tem uma história mais associada ao estado de Goiás. Inclusive, salvo engano, ele se formou ali na Universidade Federal de Goiás. Está vivo, ok? E ele tem como mote, como objetivo principal ali das obras dele, pintar cenas que remetam à afro-brasilidade, ok? Então, aí, esses dois quadros são característicos da obra do artista plástico Dalton Paulo. Então, vamos lá, que a gente tem a Zeferina, que é uma mulher negra, né? E a gente tem o João de Deus Nascimento, que é um homem negro. Ambos estão aí no Museu de Arte de São Paulo. Então, vamos lá. Ele deu protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento. Tem uma parte do texto, o que o texto fala, né? Só se pintou em retratos, só se pintou a elite. Então, pessoas negras, pessoas indígenas não foram pintadas. O que o Dalton Paula faz na contemporaneidade? Ele ressignifica isso. Ele fala, não, pessoas negras também devem ser pintadas. Né? Elas também têm direito a terem os seus retratos, e é isso que ele faz. Aí ele fez aí retratos de duas pessoas negras, um homem e uma mulher. Então vamos lá. Ao dar protagonismo, o artista evidencia que a arte pode promover formas de afirmação da identidade social. É exatamente isso. A arte existe para combater o silenciamento a essa parte da população brasileira que é histórico. Então, não se pintou essa parte da população brasileira em retrato? Peraí, então eu vou pintar. Então, o que eu faço? Por meio da arte, eu promovo uma forma de afirmação, de legitimidade. Esse povo existe. Esse povo também é povo brasileiro, de identidade social de pessoas negras e indígenas. Então, esse item é perfeito, inclusive esse item, essa expressão identidade social. Quem são essas pessoas? Você precisa olhar e falar assim, caracas, existem pessoas negras no Brasil que merecem ter seus retratos pintados. Isso essa expressão identidade social, ela já apareceu em outras questões de arte no Enem, beleza? Letra B, as comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato, uma extrapolação sem limite, né? Em nenhum momento se fala que comunidades periféricas passam a adquirir. Eles compram, olha aqui, vou comprar o meu retrato que o Dalton Paula fez. Não, é uma iniciativa do artista. Ele fala, eu vou pintar essa população. Ele, inclusive, como homem negro, beleza? Letra C, personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira. Muita gente foi nesse distrator. Agora, veja, a gente tem uma extrapolação aqui também. Por quê? Porque a sociedade brasileira é composta de diversos povos, é composta de diversas etnias. Então, aqui, simbolizam a sociedade brasileira, parte da sociedade brasileira que foi historicamente apagada, negligenciada pela arte que privilegiou a elite. E a gente sabe muito bem que no nosso país a elite é, em sua maioria, branca. Então, as personagens simbolizam a sociedade brasileira. Veja, ele está generalizando. Se ele colocasse, representam a sociedade, parte da sociedade brasileira que foi negligenciada na arte, aí sim. Mas simbolizam a sociedade brasileira como um todo? Não. Inclusive porque o Dalton Paula tem como objetivo na obra dele retratar essa parte da população. Essa parte afro-brasileira, beleza? Então esse item é bem capcioso, mas ele tá errado porque ele extrapola, tudo bem? Letra D, a pintura funciona como um instrumento de ação social. Extrapolação, em nenhum momento se fala que a Zeferina e o João de Deus Nascimento ascenderam socialmente por causa da pintura. Na verdade, é uma iniciativa do artista. E letra E, imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Veja, as imagens tradicionais eram da elite.
essas imagens aqui, elas não são imagens tradicionais. As imagens tradicionais, o que elas fazem? Elas não preservam memórias afetivas, elas preservam memórias da elite, de uma parte da população que sempre foi retratada em detrimento da outra. Então, sempre se retratou o branco em detrimento do negro e do indígena. Então, ela não preserva memória afetiva, a arte tradicional. Tradicional, não é o caso da do Dalton Paulo. A arte tradicional preserva aí exclusão, preserva negligência a uma parte importante, fundamental da história do povo brasileiro, beleza? Então, essa foi a nossa questão de arte. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Não, só isso, né, de que houve bastantes divergências em relação a essa questão, até quando aqueles gabaritos saem, teve muito cursinho que também marcou a letra C, mas foi uma questão que eu julgo que vai estar entre as mais complexas aí da prova. Eu concordo. Eu tive dificuldade nessa questão na hora da prova. Eu fiquei bem em dúvida com a letra C, e aí eu tive essa sacada que eu pensei, cara, as personagens simbolizam a sociedade brasileira como um todo, entende? Não, ele busca combater esse apagamento dessa população. Sim. Então, é essa sacada que a gente precisaria ter para acertar essa questão, beleza? Pessoal, terminamos o nosso bloco 2, foram mais 10 questões. Esperamos muito que vocês tenham gostado, esperamos que vocês estejam aí para os blocos vindouros, né, seguintes. Bloco 3 a seguir, com mais 10 questõezinhas para vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, sigam a gente nas nossas outras redes sociais, @questão de texto, para que você não perca nada. A gente tem muito conteúdo gratuito de qualidade, né, Pedrinho? É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente fica muito feliz de fazer essa correção, porque como a gente já falou lá no outro vídeo, é talvez o vídeo do canal que a galera mais peça, então aproveitem bastante, deixem os comentários aqui também, caso tenha alguma dúvida e queiram deixar nos comentários, a gente sempre dá uma olhadinha aqui quando a gente pode responder essas dúvidas. E é isso, a gente está aqui para ajudar vocês e até a próxima resolução. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.